Olá, engenheiros! Fala, galera da simulação, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Kai Talks, seu podcast com bate-papos descontraídos com diferentes profissionais da engenharia para trazer uma pitada de inovação e de assuntos de mercado para o seu dia a dia. Estamos aqui de novo no nosso escritório aqui da E3S, no YouTube, no Deezer, no Spotify, em todas as plataformas de podcast e esperando vocês aqui para assistir mais um episódio. Estamos chegando ao final da nossa segunda temporada, né, Amaral? É isso aí, foi uma longa jornada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das inovações que nós trouxemos e espero que vocês estejam preparados para as inovações que estamos planejando para a nossa terceira temporada. Mas vamos direto para o que interessa, Thiago. Vamos lá. Hoje nós temos uma participação muito especial aqui no nosso programa, que foge um pouco aqui do tradicional que a gente vinha trabalhando até então. Eu quero ter a honra de lhes apresentar Fábio Mori. Muito prazer, Fábio. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Amaral. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a todos os nossos ouvintes aí. É um prazer falar um pouco sobre a minha trajetória, né? Eu tenho bastante aí a contribuir também, experiências aí com a E3S, com simulação, né? Com automobilismo, tecnologia. Acho que tem bastante coisa aí pra gente conversar hoje e poder agregar aí para todo mundo que está nos escutando. Sem falar que o Fábio é host de um podcast com uma proposta de valor inacreditável, que eu vou deixar ele falar mais sobre isso, pessoal, na sequência. Então vamos lá, solta a vinheta que a gente vai ter um bate-papo muito legal. Kai Talks. Vamos falar de simulação? Fábio, cara, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite de estar participando do podcast. E você tem uma bagagem muito interessante para a gente conversar, porque a gente nem sabia, mas a gente estudou na mesma universidade, na mesma época, a gente nunca se cruzou, ou até então é o que eu acredito. Não te lembrem, né? Não nos Eu era lembrem. um pouco diferente, né? Não tinha nem a barba nem o cabelo, daí dificulta. E eu não tinha trança nem bigode. Então também, Tá explicado, outros tempos, outras pessoas. Mas o Fábio é engenheiro eletricista, ele tem passagem pelo mundo automotivo, ele tem uma escola. Fábio, ninguém melhor do que você para apresentar um pouco da sua história pra gente. Então, cara, conta aqui pra gente e pros nossos espectadores um pouquinho sobre quem que é o Fábio, como que foi a sua trajetória até esse momento. Vai ser um prazer, é uma trajetória com bastantes mudanças, né? Acho que tem bastante coisa pra gente falar, mas vamos do início, né? Que é quando a gente tem essa questão que eu sou engenheiro elétrico, né? Formado pela FEI, eu tenho atualmente, estou concluindo um mestrado na Unicamp, né? Também de engenharia elétrica, né? Fazendo algoritmos que calculam o estado de carga de bateria aplicado para um carro elétrico, né? Para um carro de competição, né? Um Fórmula E, por exemplo. Então eu tenho um pouco dessa vivência tanto na academia como em oficina, né? Porque a vida inteira eu trabalhei em oficina, né? Desde que eu estava na minha formação na FEI até hoje, né? Nos dias de hoje que eu trabalho na Stock Car, eu tenho sempre essa experiência com oficina, com carros de corrida, e isso é muito conectado também com a E3S, que desde o início estava presente lá com os nossos projetos do Fórmula, apoiando e sendo presente no desenvolvimento dos nossos projetos. Mas então, eu escolhi fazer engenharia, né? Fui fazer engenharia química, essa foi a minha primeira opção, engenharia química, e durante a minha graduação acabei mudando para elétrica pela minha paixão por tecnologia, eu via os robôs. Mais uma dúvida, o que te motivou a entrar na engenharia química? Porque dentro de um mundo de diversas engenharias... Completamente perdido, eu não sabia de nada do que eu ia fazer ali. Tanto... Não houve uma motivação principal? Não, eu sempre quis ser músico. A única coisa que eu falo que eu tenho talvez um dom é música, o resto é tudo esforço. Né? Eu queria tanto que na minha primeira vez que eu fui para fazer o vestibular era música, depois era nutrição, engenharia de alimentos e educação física. Aí não passei nenhuma. Aí depois falei, vou fazer engenharia. Por quê? Não fazia a menor ideia. Tanto que é um pouco do que você falou, né, do meu podcast, eu tento trazer, né, profissionais para contar para os jovens, né, como que é as profissões, justamente para dar uma clareada, né, nesse momento tão importante da vida. Mas, no meu caso, deu certo, porque eu fui por um caminho que acabou me conduzindo aonde eu me encontrei, né? Então, quando eu fui para a FEI, ainda perdido como jovem, eu querendo, né, ia fazer engenharia química e tudo mais, ainda bem que não fiz, porque não foi uma matéria que eu tive facilidade de passar, né? Digamos que eu precisei fazer mais de uma vez para passar, mas passei. E aí eu fui dentro da faculdade, isso eu acho que é uma coisa muito importante, né? Eu acho que todo jovem, todas as pessoas, elas devem buscar isso, são os extracurriculares. Eu acho que todas as faculdades, elas têm vários projetos, né, de mais diversas áreas,
que elas fazem com que o estudante ele tenha já uma vivência de mercado, ele comece a entender como funciona o mundo lá fora, além da sala de aula, né? E também, por acaso, porque por mais que eu tenha trabalhado, eu tenho mais de 12 anos de experiência com carro de corrida, e eu nunca gostei de carro de corrida, né? Eu não sou aquele cara apaixonado por carro de corrida, não sou até hoje, né? Eu gosto de competição, isso eu sou apaixonado por esporte, sou apaixonado por competição, isso me move. Né? E automobilismo, Stock Car, talvez como uma categoria mais competitiva do mundo, ou uma das, te garanto, porque é muito competitiva, né? E por isso que eu gosto muito de estar lá. Mas, voltando um pouco, aí eu fui parar numa oficina, que era uma oficina que tinha um projeto lá, o cara que morava comigo, um amigo meu, né, o Maurício, ele falou, Fabinho, vamos fazer um projeto lá, extracurricular? Eu, na época, fazia um projeto de raios na FEI, que era para você, tinha um sistema que você via onde caíam os raios e tudo mais. Eu fiquei muito pouco tempo, não tenho nem vivência para falar muito desse projeto, mas eu saí desse projeto e acabei entrando numa oficina. E dentro dessa oficina eu descobri muitas coisas e iniciei a minha trajetória no automobilismo. Né? E assim, eu falo para todos os jovens, para todas as pessoas, hoje em dia você precisa buscar esses conhecimentos fora, além da sala de aula, porque isso te dá uma bagagem incrível, né? Uma experiência incrível. Né? Eu lembro que eu entrei lá, a primeira coisa que eu fiz, eu lembro até hoje, a pessoa que era o meu chefe, que era o Hélio, hoje ele trabalha lá nos Estados Unidos, ele está super bem, trabalha com Redicam, uma pessoa extremamente competente, e ele me ensinou muito, foi o meu primeiro, né, o meu primeiro guia, meu primeiro mentor de elétrica. E ele falou, Fábio, arruma aquele armário ali. Tinha um monte de fio. Eu demorei mais de um dia para amarrar os fios. Eu nem sei como eles conseguiram dar tanto nó nos fios que tinha lá. E aquilo te ensina muita coisa, porque você começa a entender o processo desde o início, começa a dar valor para o projeto desde as tarefas, entre aspas, mais simples. Porque eu saio 8 anos depois desse projeto, a gente ganhou 6 vezes o Campeonato Brasileiro em 8 anos, e eu saio de lá e eu fundei uma equipe lá. Então eu saí depois como capitão, né, que é a pessoa que gerencia lá. Então eu pude participar durante esses 8 anos, né, que foram além da faculdade, porque ela demorou um pouquinho mais, o que é natural também na FEI, mas durante todo esse projeto, né, durante toda essa vivência, eu aprendi cada passo. Eu aprendi a importância de se arrumar um fio, de se limar um tubo, de se lidar bem com seu colega, de entender que você precisa fazer muitas coisas manuais, que isso é penoso, é difícil, né? Hoje a gente falando, né, tinha muita parte de simulação lá dentro e a gente pode entrar depois da importância disso, mas o desenho, a simulação, tudo bem, né? Um engenheiro é muito importante saber e fazer isso, mas ele tem que entender como é a execução e como é difícil muitas vezes a execução. Né? O projeto ele vai além só do que a gente faz ali no computador, ele tem a parte de execução, ele tem todo um processo, a parte do custo, né? Que foram coisas que eu só fui entender na parte de gerência, quando eu fui gerenciar o projeto, depois de 6 anos, 5 anos eu acho, foi quando eu fui começar a gerenciar o projeto, comecei a entender custo. Também não é só você querer fazer quanto custa, a gente vai ter dinheiro, qual a melhor solução? Então, um simples projeto, ele envolve muitas coisas. E a participação de cada estudante nesses projetos, né, nessa vivência, dá uma visão geral para que quando ele chegue no mercado, né, quando ele chegue para buscar uma oportunidade de trabalho, ele tenha um entendimento muito maior do que ele teria se ele não tivesse participado. Eu vou fazer aqui já a minha primeira interrupção, porque até ouvindo a tua história, Fábio, até esse momento, que a gente está só no comecinho ainda, fica nítido coisas que a gente acaba vendo no mercado. Porque o cara que faz só a graduação, que vai lá, senta na sala de aula e faz as disciplinas que lhe foram orientadas, ele aprende engenharia. Ele aprende. Ele vai saber falando de, no meu caso, termodinâmica, enfim, eu não sou engenheiro eletricista, eu não posso falar nada sobre essa tecnologia. Mas essa visão de mercado, como conduzir um projeto, como liderar uma equipe, como gerenciar recursos, como gerir o tempo, são aspectos que você não consegue ter se você não estiver envolvido num projeto como esse. Ou seja, no mesmo período de graduação, você tem toda a bagagem de engenharia, que é mandatória para você exercer a sua atribuição, a sua profissão, mas você tem uma presença de mercado ao estar imerso num ambiente de atividades extracurriculares como esse, que é fascinante, né? De fato, sim, é um game changer. E passado esse momento,
da universidade. Então você chegou, você participou do Fórmula, foi um baita projeto, 6 vitórias ao longo do seu período. Sim. Acho que você deve se orgulhar bastante desse Muito, resultado. muito. E aí, cara, como é que saindo daí você foi parar no mundo automotivo, no automobilismo? Como é que foi essa passagem? Uma coisa muito importante, interessante, é que quando você participa desses projetos, você começa a ter mais networking também, você começa a conhecer pessoas do meio, começa a conhecer, né, pessoas mais importantes de empresas. Eu dentro do Fórmula, eu tive reunião com um diretor de empresa multinacional, né, a gente teve acesso, a gente tinha patrocínio da E3S a cursos de vocês, a software de vocês, a conseguir simular, aprender como utilizar a ferramenta de vocês. Então de lá saía muita gente para empresas que nos patrocinavam, porque elas queriam, né, os estudantes que lá estavam. Né, elas patrocinavam um projeto e ao mesmo tempo elas estavam também formando profissionais, né? Então tudo isso auxilia muito, né? A gente tinha lá estudantes que sabiam fazer simulação com o software de vocês, sabiam muitas coisas, né, que não se encontra facilmente no mercado de uma pessoa recém-formada que nunca teve essa experiência. Então no meu caso, a gente teve uma geração na FEI que foi para o motorsports, né? Inicialmente teve algumas pessoas que foram para Porsche, que é uma excelente categoria que existe hoje, incrivelmente bem estruturada, um ótimo, incrível evento, né? Que é uma categoria também que ela conta com pilotos gentlemen, que são pessoas que pagam, né? Com mais condições financeiras, não são pilotos de fato profissionais, mas vão lá para ter esse campeonato. E hoje em dia ela tem já a inserção já de pilotos profissionais fazendo duplas, né? Em corridas de dupla. Então é uma coisa muito bacana. E começou aí algumas pessoas do projeto para lá. E aí automaticamente, né, elas vão levando outros talentos ali, outras pessoas que também gostam, e aí a gente começou a entrar nesse mundo. Então eu conhecia muita gente lá dentro. Então dentro do Fórmula ainda, né, em 2011, perdão, eu entrei em 2009 no Fórmula, em 2011 eu comecei a trabalhar na Porsche como freelancer, que já era no mercado automobilístico. Né? E aí eu fiz durante 6 anos quase, 6 anos eu fiz Porsche, né? Fiz etapas aqui no Brasil, etapas na Europa, tive etapa lá na Argentina, e tudo isso você vai começando a conhecer outras pessoas. E aí o que aconteceu? Como que eu vim parar na Stock Car? Né? É óbvio que é uma oportunidade que apareceu na minha vida, né? E eu estava pronto para aquela oportunidade naquele momento, mas eu estava no lugar certo. Né? Eu estava fazendo uma equipe, né? Que era uma equipe que era a Hero, né, que tinha lá, que era um dos pilotos que era da Hero, e ele trouxe, né, várias pessoas para andar, porque quando a Porsche começou a ter mais investimento, né, pilotos profissionais entrando, então ele foi, num dado evento, que era um Endurance, que tinham pilotos convidados, trouxe lá um sócio de uma equipe de Stock Car, trouxe ex-pilotos de Fórmula 1, todo mundo estava andando naquele momento, eu estava lá. E aí, lá naquele momento, o Eduardo Bassani, que ele é sócio da equipe que eu trabalho hoje, ele me viu trabalhando comigo, ele trabalhou junto comigo lá, ele veio junto com o piloto, e ele gostou de mim. Então, assim, estando lá dentro, mostrando meu trabalho no lugar certo e pronto para a oportunidade, ele falou, vamos trabalhar? O que você acha? Tava saindo um cara naquele exato momento. Um cara dentro da vaga que eu ia fazer, o cara estava saindo, ele me olhou, casou. Eu fui para a oportunidade, eu morava em São Paulo, estava morando em São Paulo, a minha mulher, ela trabalha em São Paulo, então eu morava junto com ela, e fui para Vinhedo, que é onde tem a sede da Full Time Sports, que é a equipe que eu trabalho até hoje. E lá começou, então eu fui para lá, entrei, comecei nesse mundo Stock Car, que é completamente diferente em alguns aspectos, porque aí você já está numa coisa que é uma equipe de corrida, é um trabalho diário de oficina, de desenvolvimento, né? Por mais que os carros não sejam projetados pelas equipes, né? Você tem um trabalho muito grande. Mas aí qual que é a parte boa? Eu já tinha vivido 8 anos da mesma coisa dentro do Fórmula, né? Da mesma intensidade, do mesmo jeito de trabalhar, né? Por mais que lá a gente fizesse o projeto, então tinha um pouco de diferença, a gente fazia o projeto, mas era a mesma coisa. Era uma oficina, o carro ali, todo mundo em volta, um radinho ali tocando uma musiquinha, um sertanejo, um rock, dependendo de quem estava dando play. Então, tudo isso me ajudou. Mas você vê que lá no começo, desde a decisão de eu ter entrado no Fórmula, de eu ter pago um preço, né? A gente sempre vai colher aquilo que a gente plantou, né? E eu fiquei muito tempo ali. Hoje eu colho os frutos do que eu plantei lá atrás.
né? E tô plantando coisas que eu quero colher lá na frente, né? Porque a gente tem, hoje, como o Amaral falou, tem outros projetos, eu tô numa fase de mudança, né? Eu não tô mais o Fábio que era... Eu tive uma entrevista, né? Eu também entrevisto, eu adoro entrevistar, e eu aprendo muito com as pessoas que eu entrevisto. E teve uma das entrevistas que eu fiz com o Zé, ele tem lá, ele é design gráfico, e ele me ensinou uma coisa muito, muito interessante, porque ele tinha uma trajetória um pouco parecida em outra área. Ele falou, Fábio, né, hoje ele era diretor de animação, ele estava abrindo a empresa dele. Ele falou assim, a nossa vida, a gente tem que saber dizer adeus várias vezes. Porque ele falou assim, o Zé, que era designer gráfico, ele teve que deixar de existir para o Zé animador existir. E o Zé, que é animador, está deixando de existir para o Zé empresário existir. E a nossa vida é cheia disso, né? A gente vai mudando ao longo do caminho. Isso é natural, a gente deixa de ser o que a gente era antes para ser o que a gente está se tornando agora, né? O que o nosso caminho, o que a nossa vida profissional nos leva. Então, basicamente, foi dessa forma que eu fui para a Stock Car. É uma experiência incrível, como eu disse, é uma categoria muito competitiva. E o esporte, eu sou fascinado por ele, né? Eu faço sempre é carro, né? Eu não gosto de carro, porque se a gente fizesse um campeonatinho aí de boliche, um time de boliche, vamos para a competição ganhar, eu ia do mesmo jeito. Porque eu me movo por isso, né? Por competição. Lá na Stock Car, você fica lá olhando um décimo de segundo, né? Parece muito pouco, mas pra gente significa você sair de um Q3, né? Você largar lá atrás, e lá numa corrida de Stock Car, 80% é a largada. Onde você está largando? Está largando na frente é um tipo de corrida, está largando lá atrás é outro tipo de corrida. Então começa ali na largada, e na largada esse décimo importa muito, né? Então, assim, essa competitividade me fascina, me move ainda a estar lá, por mais que eu esteja num processo de mudança, o carinho que eu tenho por todo mundo que eu conheci lá, o quanto eu cresci lá dentro, quanto aquilo me ensinou. Eu acho que tem vários casos que a gente pode falar de competitividade, né, de vitória de hoje não garante a vitória do amanhã, que eu vivi, né? Eu já tinha escutado muita gente falar, mas eu vivi tudo isso. Então isso me dá uma experiência muito bacana para que hoje eu possa viver outros momentos também e tentar me superar de outras formas. E Fábio, uma dúvida, você comentou dessa sua paixão por competição, né, que é algo que você sempre gostou. E na Fórmula SAI você é uma competição, né? Então isso move muito as equipes a buscar o título, uma boa posição. E você como capitão, você foi quantas vezes capitão da... 2 anos. Por 2 anos. Posso estar errando em algum ano, mas que eu me lembro de 2. Então, durante esses 2 anos, eu acredito que gerir a equipe não tenha sido algo fácil, porque além de estar gerindo uma equipe que tem suas dificuldades por natureza, você também teve a dificuldade de você estava gerindo uma equipe de profissionais em desenvolvimento, que eram os estudantes. E quais foram as principais dificuldades que você encontrou durante esse momento como capitão de uma equipe de Fórmula? Isso foi, eu gosto muito dessa história, eu acho bacana, né, você tocar nesse assunto, porque assim, eu criei a equipe. A equipe era só eu no primeiro dia. Eu saí do Fórmula Combustão e fui para o Fórmula Elétrico. Na verdade, em 2011, a gente recebeu um convite para fazer o primeiro Fórmula Elétrico do Brasil. Então, a gente fez, eu e mais outras pessoas, né? E aí eu comecei esse envolvimento. A gente fez o projeto, mas não tinha equipe. Aí, no ano seguinte, em 2012, eu saio dessa equipe para montar a outra, né? E aí era eu sozinho, fiz processo seletivo, né? Recrutei pessoas. E isso é muito interessante porque foi tudo muito novo para mim. E por mais que eu tenha a vivência, né, de tempos de Fórmula e de entender o projeto como um todo, eu não sou especialista em todas as áreas a ponto de fazer tudo sozinho, né? Eu preciso, né? A gente trabalha em equipe, né? Cada um tem as suas funções, eu entendo do todo, mas e aí, vamos fazer tudo sozinho? Como é difícil. E aí eu recrutei pessoas que sabiam, talvez muito da parte teórica do problema. Eu lembro até hoje, 2 pessoas, o Guilherme e o Douglas, né? Que eu acho que eu até comentei com você no nosso podcast, mas o Guilherme e o Douglas, eles eram pessoas que eles estavam até mais avançados que eu nos ciclos da faculdade e eram pessoas altamente qualificadas, gosto muito dos dois, né? O Douglas até hoje eu convivo com ele ele é de outra equipe da Stock Car e o Guilherme trabalha na indústria, mas também nunca mais o vi, mas é uma pessoa que eu tenho muito carinho. E eu cheguei para os dois e falei assim, ó, e eles eram meus líderes, um de elétrica, que era o Guilherme, e o Douglas de mecânica. Eu falei, olha, você pode saber mais mecânica do que eu, Douglas, provavelmente você saiba. E eu falei para o Guilherme, você também provavelmente sabe mais de elétrica do que eu, porque você está mais avançado, já estudou mais, você é uma pessoa super inteligente. Mas eu falei, mas nenhum de vocês dois sabe mais o que é o Fórmula do que eu. E é isso que vocês precisam aprender.
Eu falei assim para eles, eu falei, cara, eu já ganhei, sem snob, né? Mas só para eles entenderem, eu falei, eu já ganhei tudo que eu precisava ganhar aqui. Eu nem precisaria, assim, para o meu currículo estar aqui. Eu estou aqui por vocês, para que isso continue, porque o verdadeiro sucesso que a gente tem ali é que aquilo que a gente fez se perpetue. Né? De nada adianta para mim eu ter ganho alguma coisa lá e depois que eu fui embora, acabou. Né? Isso não existe. Né? O sucesso tem que ser de você saber perpetuar aquilo que você fez, né? Do legado que você deixa. Então, eu passei muito tempo nesse desenvolvimento com eles, junto. Eu falei assim, hoje a gente vai aprender uma coisa difícil. Eu falei para eles, aprender que madrugada a gente também trabalha. Então a gente foi, eu tenho até uma foto até hoje, tem uma chapa de alumínio, a gente escreveu na chapa, todo mundo junto, dando risada. Então eu tentei criar uma equipe. Né? O verdadeiro desafio ali para mim não era capacitar o Guilherme, o Douglas ou as outras pessoas que estavam lá tecnicamente. Eles tinham a bagagem. A gente tem professor que tá lá, que orienta, feita uma baita estrutura. Né? A bagagem eles tinham, mas o fórmula eles não sabiam o que era. Né? E eles precisavam aprender isso de mim. E eu lembro até hoje, quando a gente vai para a competição e eu entendo que aquilo estava funcionando e a gente foi, as derrotas para mim no Fórmula elas me ensinaram muito mais do que as vitórias. Né? Eu lembro de poucas vezes na minha vida eu ter chorado descontroladamente. E uma dessas vezes foi quando a gente perde pela última vez que eu estava e por um erro meu, inclusive. Né? E foi a parte de elétrica que falhou no fim. Mas naquele dia, naquela mesma competição que a gente perde e ali eu já tinha... Né, dando um pouco mais para frente na história, eu montei a equipe e no último ano eu volto pro Combustão, porque o Combustão teve uma quebra dentro da equipe, a equipe se quebrou, eu tive que voltar para ajudar e a outra estava estruturada, eu tinha conseguido, né, estruturar a outra equipe, eles eram pessoas unidas. E aí eu voltei para cá. E aí a gente estava para ganhar aquela competição, a gente foi para ganhar, a gente sempre vai para ganhar, mas a gente tinha muito potencial para ganhar. E a gente perde aquela competição. Perde justamente por um problema de elétrica do que eu fiz. Né? É óbvio que tem muitos outros problemas, né? Todo mundo fala, mas na hora H o que falhou foi o que eu fiz. E aquilo foi um golpe muito pesado para mim, né? Porque eu voltei para ajudar e no fim das contas deu errado. E do outro lado, que era a equipe do elétrico, né? Que eu já nem estava ajudando eles, nem sabia mais o que eles estavam fazendo direito naquela hora, porque eu não conseguia, eu estava do outro lado. Você tem que ter o foco. Você tem que confiar nas pessoas que você trabalha. Isso é essencial para um trabalho em equipe. E lá, por mais que eles estivessem numa situação completamente adversa, o motor parou, deu problema no motor, eles estavam de madrugada tentando arrumar, que tinha caído algum negócio lá dentro, nem lembro o que era, mas eles estavam completamente numa situação horrível. E eu, numa situação, naquele dia eu estava bem, o problema deu no dia seguinte, o carro começou a andar. Virou tudo. Então a gente perdeu. Eles conseguiram resolver o problema, resumindo, eles ganharam o campeonato. Então, assim, foi o primeiro título da equipe que eu tinha ajudado a criar. Né? E aqueles caras fizeram 100% sem mim. 100% não estava lá, eu não ajudei naquele projeto, eu estava no outro. É óbvio que a gente estava tudo junto, mas eles fizeram sozinho, eles ganharam, eles conseguiram, eles foram capazes, né? Então, a hora que eu olhei, eu falei, deu certo. Não é que eu errei, não errei em nada. Talvez eu tenha errado ali tecnicamente alguma coisa, tomado decisões erradas que eu aprendi, mas deu certo, porque eles venceram. Então eles entenderam o que eles têm que fazer. Eles foram melhores do que eu podia ser. Se eu estivesse lá, eu não ia conseguir, talvez. Mas eles conseguiram, então eu falei, eu consegui passar. Eu consegui passar o meu legado para esses caras. Eu consegui que esses caras passem para os próximos. Então esse é o objetivo. E eles conseguiram me mostrar, porque eu estava tão, né, para baixo, borocochô naquela hora, né, de perder, e foi 2 golpes duros, né, foi um golpe no sábado, que teve uma prova, e no domingo foi outro erro, e aquilo me deixou muito mal, né, e a hora que eu olhei, eu vi que eles ganharam, eu falei, aí vai, aí eles vão conseguir. Então, assim, o desafio de lidar com gestão é o desafio de lidar com pessoas, é o desafio de você entender que mais do que egos seus, de fazer um projeto, de construir algo bacana, isso tem, claro, sua importância, mas é o que você consegue construir dentro da vida do cara que está do seu lado. Se você está conseguindo desenvolver ele, se você está conseguindo desenvolver o sonho dele, e se o projeto do qual você defende, independente do resultado, porque você pode ganhar ou não, isso aí, várias coisas envolvidas, mas se você conseguiu mostrar para as pessoas que elas precisam dar o máximo delas, que elas precisam ser pessoas melhores e grupos melhores, esse é o desafio. Né? E foi uma vivência muito importante para mim tudo isso.
Cara, muito legal o estudo que você trouxe, porque foi meio que despretensioso e você acabou de pôr na mesa muitos aspectos de liderança, mas liderança full power, liderança como você gostaria de ver mais no mercado como Sim, um Que é o todo. tipo da coisa que a gente comentou, que não se aprende na sala da Impossível, universidade. impossível. Não se aprende. Na faculdade você não ia aprender isso. Até tem um episódio similar que eu também fiz FEI, eu tomei uma DP apenas na FEI. Uma só. Uma só. E essa DP foi um projeto que a gente em equipe fez o projeto inteiro, tinha uma pessoa da equipe que não se envolveu tanto e etc. E na hora H, no dia da entrega, a gente falou, cara, tem que entregar até sábado. A gente fez o trabalho inteiro. Vai lá e só entrega. Beleza, o cara não foi. Ele não entregou o trabalho. E aí a gente foi falar com o professor na segunda-feira, professor, pelo amor de Deus, o trabalho estava feito, sexta-feira estava pronto, a gente não veio entregar. O professor quis entender os detalhes do que aconteceu, o que aconteceu. E o professor falou, tá bom, entendi tudo o que aconteceu. Tecnicamente vocês fizeram ok. Mas como gestão, como equipe, vocês falharam. DP para todo mundo e semestre que vem, mesma equipe. Vocês vão aprender a trabalhar em equipe. E aquilo foi muito forte para mim, porque a FEI tem essa pegada de desenvolver nessa vertente. O nosso TCC é em grupo. O meu TCC para eu finalizar a faculdade eram 11 pessoas na equipe. E você tem que colocar os 11 para trabalhar. Não tem essa de 5 fazer e o resto olhar. Então foi um aspecto muito legal. E eu vou até aproveitar esse gancho para pegar uma perspectiva que eu estou realmente curioso para entender o seu lado. Ontem você estava numa maratona, correu e andou de bicicleta não sei quantos quilômetros. Ué. Hoje você acabou de chegar da piscina, nadou não sei quantos quilômetros também. Competição, você respira competição, é o que te move. E enquanto no esporte eu vejo uma postura de esportes individualistas, a gente está até agora conversando muito sobre Stock Car, que, cara, é equipe. Sim, sim. Como que é gerir isso? Como capitão da equipe, como... Cara, eu quero vencer, mas não sou eu que vou fazer tudo. Eu quero que a minha equipe entregue também. Eu tenho que saber fechar o olho para a equipe entregar. Como que foi gerir essas experiências todas, de novo, ainda enquanto você estava na faculdade? Olha, entender, a Stock, ela vem depois, né, na hora que eu me formo, ela tem, é muito igual, cara, assim, quando eu falo que o Fórmula e a Stock Car é igual, é porque o dia a dia realmente é muito igual, né, eu não sou o líder, né, na Stock Car, mas eu sou liderado, mas é o mesmo jeito, eu sou amigo de todas as pessoas que estão lá. Talvez uns ou os outros menos próximos, mas eu gosto de verdade, não estou sendo demagogo nem nada, eu gosto de todos, porque isso é essencial para a construção de um engenheiro. Você quer ser um engenheiro de carro de corrida? Então tá bom, você tem as coisas técnicas que você tem que aprender, você tem que entender as decisões que você vai tomar, tudo bem, isso aí para mim é o básico. Mas você quer ser um engenheiro de carro de corrida? Você precisa entender o carro, você precisa entender a equipe, você precisa ser amigo dos mecânicos. Você quer só dar ordem? Né? Ah, mexe aqui, mexe ali. O cara vai pegar raiva de você em algum momento, né? Se você só dá ordem e não entender o lado dele. Então você precisa vivenciar tudo isso, né? Então hoje, para mim, a diferença que eu vejo do Fórmula para Stock Car foi que eu tive outras vivências, né? De entender outros mundos, né? Eu não estou mais lidando com estudantes, eu estou lidando com pais de família, né? Com pessoas mais velhas do que eu sou quase o mais novo, né? Tem um ou outro que agora às vezes vai entrando mais novo. Isso do grid. Né? São pessoas muito mais velhas, são outros mundos, mas você entende e se envolve junto, e essa é a melhor forma, né? Você ser amigo das pessoas, você tá junto ali, você entender que quando você pede você dá a ordem, por exemplo, abaixa o carro, né? Vamos abaixar ali o carro, o mecânico vai lá, pega a chave e vai abaixando. A dificuldade que ele tenha talvez de fazer isso com o carro quente, a dificuldade que ele tenha de mexer no calço de cambagem, no momento que tem, a tensão que é tudo isso, o que é fazer um pit stop. Eu fiz um pit stop nesse ano, né? Um mecânico pegou Covid, não pôde estar, o outro também estava impossibilitado de fazer. Eu fui e falei, não, eu faço. E não é o que eu faço, porque eu gosto de esporte também, mas eu queria e quero sempre mostrar que você tem que estar junto e entender o que eles estão passando também, como eu acho que o outro lado é recíproco. O mecânico não pode achar que engenheiro só fica sentado e não faz nada. É um trabalho exaustivo. Lidar com egos, lidar com problemas é exaustivo mentalmente. Você pode estar sentado, mas você sai exausto. Então, assim, entender os lados para que ambos se conectem. Então, você tem que ter essa conexão. Engenheiro, mecânico, né? Engenheiro, a parte do financeiro, você precisa entender todo mundo. Então, assim,
eu acho que a melhor forma é essa, de você ser amigos das pessoas. Mas que você vai conviver com ela quase o tempo todo. Né? Quem trabalha com corrida sabe que você está o tempo todo lá. É viagem, é oficina, é trabalho até mais tarde de vez em quando. Então, assim, você precisa gostar daquilo. E se você não gosta, não deve fazer sentido para você, né? Então, assim, a parte, para mim, você falou um pouco, né? Você falou do esporte também. Né? O esporte, para mim, ele é uma ferramenta que eu tenho de aprender resiliência. Você falou maratona, eu vou correr 100 km esse ano, daqui 3 meses e pouco. Aí as pessoas falam, por que você vai correr 100 km? Porque eu tenho, óbvio que eu gosto, né? Senão é quase que uma mutilação pro corpo correr 100 km, mas ele me ensina que você precisa ir, não importa a velocidade. Você não vai correr 100 km no seu máximo de performance, você vai. E você vai querer desistir não sei quantas vezes, porque 100 km eu nunca corri, mas quando eu corri 62, foram várias. Então, assim, você quer desistir o tempo todo, sua mente quer que você pare, mas você continua no caminho, né? O importante é a direção onde você está, né? Para construir uma equipe. Você não precisa ter pressa, né? Quiser mudar tudo ao mesmo tempo, mas você precisa juntar todo mundo no mesmo caminho para que todo mundo aponte para a mesma direção e vá junto. Porque se uma equipe não estiver junta no seu propósito, ela não vai para frente, ela não vai vencer. Pode ser que esporadicamente você conquiste resultados. Mas se você quiser ser campeão de um ano de Stock Car, se você quiser que a sua equipe seja a maior vencedora, ou que se você cria hegemonias no esporte, eu desconheço qualquer uma hegemonia, ou qualquer uma, que já são poucas, mas qualquer uma equipe vencedora que não esteja fechada. Ela pode ganhar alguns resultados, né? Você pode ter resultados expressivos que possam mostrar até o talento. Você pode unir vários talentos juntos e conseguir coisas até expressivas em alguns momentos, mas ganhar, você precisa de uma equipe, sempre. Desde o cara que faz o, entre aspas, mais simples, até o que faz também, entre aspas, mais complexo. Todos eles precisam estar conectados. E posição muito legal. Deixa eu aproveitar para entender como que é o relacionamento com outras equipes. Porque você que está nos assistindo, a gente teve um episódio com a TMG, com a Blau Motorsport, também nessa temporada, então a gente já percorreu superficialmente esse mundo do Stock Car aqui nesse programa. E, cara, você conhece o pessoal, você conhece a equipe, Sim. você tá lá no grid também. Então, como que é esse relacionamento de equipes entre si? Olha, eu acho que o primordial é respeito. Né? E quando eu venho aqui e falo que a Stock Car é a categoria talvez a mais competitiva do mundo, se não uma das mais competitivas, sem dúvida. Eu acredito. É porque todas as pessoas que estão lá são extremamente capazes. Né? Então, as outras equipes, né, são muito boas. Todas, né? Todas as pessoas estão capacitadas, são todas pessoas que se esforçam muito. Eu vou fazer só um parênteses da Stock Car, mas eu vou fazer por forma. Eu vou ser juiz amanhã, eu vou para uma competição. Eu vou chegar amanhã para eles e falar, todos vocês são vencedores. Todos vocês são diferenciados de qualquer outra pessoa. Porque vocês estão aqui e eu sei o que vocês passaram. Então, assim, estar lá dentro, as equipes que estão na Stock Car, os mecânicos, os engenheiros e os pilotos, todos são muito capazes e com muito potencial. Quando você olha para o grid, né, dos pilotos começando ali, cara, você vê esse Fórmula 1, você vê pessoas que têm passagens muito expressivas, multicampeões de diversas categorias. Eu já trabalhei com vários e assim, eu sei o quanto eles são talentosos e capazes, né? Mecânicos, idem, eu aprendo com eles. Eles falam assim para mim, eu que aprendo. É óbvio que tudo é uma troca. Tudo é uma troca. Eu tenho experiências que eles não tiveram e eles têm muitas que eu também nunca tive. Mas não é uma via unilateral, como às vezes eles pensam. Eu aprendi mais vendo vocês. Porque entender a teoria, ótimo, mas tem muita coisa que você precisa da mão para fazer. E a visão que eles têm por estar o tempo todo ali com o carro. Então isso é respeito, né? Você tem que ter primeiro respeito por todos, os outros engenheiros. A gente tem até em algumas equipes uma rotatividade de engenheiros, mecânicos, então você acaba conhecendo quase todo mundo ali no grid. Ou já trabalhou com eles em algum momento. Eu nunca troquei de equipe, nem pretendo, né? Não quer dizer que eu nunca vá fazer, mas eu estou muito bem e feliz onde eu estou, por mais que hoje eu não trabalhe mais todos os dias, né? Eu vou só para as corridas, porque eu estou numa fase de transição da minha vida. Mas assim, a relação lá dentro, minha, particular, quando eu estou no grid é muito fechada. Não costumo falar com as pessoas. Não costumo porque eu estou focado no que eu estou fazendo. Eu não costumo nem sair muito da minha salinha. E eu ainda tenho, eu não enxergo muito bem, né, sem óculos. Então, assim, às vezes eu saio, sabe que você não enxerga nada, às vezes parece que você é meio mal educado, então eu já nem gosto muito de sair.
Mas assim, eu tenho amigos de verdade, amigos que eu chamo para ir no meu aniversário, chamo ele para minha casa, que estão em outras equipes. E sei da capacidade deles, são pessoas incríveis, incríveis. Então assim, respeito. Quando eu tô lá dentro, eu sou fechado. Eu não sou uma pessoa que costumo sair conversando, porque ali eu tô competindo. São meus adversários, não meus inimigos. São meus adversários, não meus inimigos. Jamais meus inimigos. E esse ambiente de cordialidade dentro da competição, eu acho essencial, né? É muito importante. Sim. E aproveitando, Fábio, você contou aqui muito pra gente sobre sua carreira na engenharia, sua carreira em competição dentro da Stock Car, da Fórmula, e a gente está aprendendo demais aqui contigo, mas ainda tem uma surpresinha extra aí que você trabalha num outro projeto, que é a Escola Matriz, tá até na sua camiseta. Conta pra gente um pouquinho mais sobre o que é a Escola Matriz. Acho que a vida ela vai te causando mudança, você vai tendo vários momentos da sua vida que você quer outras coisas, e é natural. Às vezes acho que tem várias pessoas que têm medo da mudança, né? Ou falam, nossa, você vai mudar, né? Muitas vezes eu pensei, mas olha, já chegou longe, né? Dentro do automobilismo, né? Você já conquistou várias coisas, e sim. E eu tenho certeza que tudo isso que eu passei dentro do automobilismo, se eu não tivesse passado, eu jamais teria coragem de fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu jamais. Eu só paro hoje e tento fazer um projeto que é a escola, né, que é a minha vontade de transformar outras pessoas na base da educação. Minha mãe foi professora a vida inteira, minha avó era a diretora, eu tenho muito dessa parte de eu gosto de falar, eu gosto de explicar, então eu resolvi fazer esse projeto. Não foi fácil fazer uma mudança, não está sendo fácil, não estou no momento da minha vida, não, tá fácil? Não, não é, é difícil. Mas quando você leva as coisas com um propósito e sabendo da alegria que vai ser, né, do caminho que você está percorrendo, você tem coragem de fazer. Mas esse projeto aqui em questão da Escola Matriz, ele visa fazer a parte da educação. Como vocês sabem, eu gosto de tecnologia, gosto de programação, né, eu gosto muito dessa parte e entendo que ela se desenvolve numa rapidez, ao meu ver, mais rápida do que o ensino está acompanhando. Então, assim, por isso que também a importância dos extracurriculares, né, para você aprender essas novas tecnologias que elas vão estar no mercado. Então, assim, eu vejo uma necessidade das pessoas aprenderem a programar desde cedo, das crianças aprenderem a programar desde cedo. Não só programar, mas a lógica de programação. Você entender o que você é capaz através da programação, né? A gente estava conversando no podcast, né, o que a tecnologia trouxe para nós, né? No carro de corrida, até trazendo o carro de corrida. Você vai lá no carro de corrida, vamos mexer no carro. O que vai acontecer? Vamos abaixar a frente, vamos mudar a cambagem, vamos mudar a asa. Se você pode fazer isso de uma forma, né, empírica, você vai mudando, o carro vai lá e anda e volta, que é a melhor forma de fazer, porque é o resultado real, só que isso vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Então a tecnologia ela vem, você consegue simular N situações e economiza todo esse processo. Então isso que é um exemplo do caso da E3S, por exemplo, com o automobilismo, mas a gente pode pegar com tecnologia para qualquer pessoa. Então, hoje, uma pessoa que ela se forma e vai para o mercado de trabalho, ela precisa aprender a usar ferramentas de tecnologia para otimizar os seus próprios processos. Ela não precisa ser programadora. Você não precisa programar, mas você precisa entender como funcionar uma ferramenta de automação low code, que é uma ferramenta que você não precisa utilizar de fato linhas de comando, mas você utiliza com poucos blocos, você faz uma aplicação, automatiza uma aplicação, você entende o que é tecnologia. Então, a minha vontade e o meu intuito, entre um dos projetos, é trazer isso para a educação. Para que desde cedo as crianças entendam que elas podem utilizar, elas não vão ser apenas consumidores de tecnologia, porque elas já são o tempo todo, mas entender como aquilo funciona, né? Entender como é que se faz um jogo, no caso das crianças. Eu tento ser lúdico dessa forma, trazendo a tecnologia através de jogos, né? Também alfabetizar digitalmente as pessoas mais velhas, entender como elas utilizam as plataformas, os aplicativos, né? Porque por mais que, por muitos de nós, talvez ouvintes, às vezes falam, mas eu sei, as pessoas... Mas se você for pegar o aspecto geral, a maioria das pessoas não teve acesso, né? Talvez elas não teve acesso a uma educação que você teve, né? E todas as ferramentas que você teve, e elas não entendem o que é tecnologia. Então isso precisa ser cada vez mais presente na educação. Então a Escola Matriz ela veio com esse intuito, né? Então eu comecei ensinando álgebra linear, resolvendo através de Python, né? Para que lápis de papel? Vamos aprender a fazer um programa, cara.
né? Porque na vida real ninguém vai te dar um lápis e papel, você vai ter que fazer um algoritmo. Então vamos já aprender? É óbvio que você tem que ter os 2 pontos, mas isso precisa começar a ser inserido no ensino. Então tem tanto para a parte dos estudantes do ensino médio aprendendo a usar Python, aprendendo a resolver álgebra linear, como da parte das crianças aprender a desenvolver jogos, né? Isso é altamente disseminado já nos Estados Unidos. Você tem o MIT, ele tem um laboratório que ele desenvolveu, inclusive eles que desenvolveram a ferramenta que eu utilizo, que é o Scratch, que é uma ferramenta de blocos para crianças, eles já ensinam isso lá. Então, isso já começa a você inserir tecnologia. Você não está, de fato, ensinando a pessoa a ser programador, mas ela está aprendendo a como utilizar a tecnologia. Então, eu fiz esse projeto e tenho lutado por ele para isso. Tanto para pessoas, para crianças, para adolescentes, como tento também me inserir dentro das escolas. Tento mostrar para as escolas que isso é uma forma de se ensinar. Você ensinar, imagina você ensinar história. Aí você vai ensinar qualquer ponto da história que você queira ensinar. Aí você dá para a criança um trabalho que ela vai programar uma história. Ela vai pegar os seus bloquinhos de programação, vai construir ali e vai fazer um teatrinho, explicando o que ela aprendeu. Aí você vai ensinar biologia, né? E aí você quer lá ensinar o sistema, qualquer um que você vai mostrar, da planta, qualquer coisa, sistema respiratório, depende da série, né, que você está ensinando, a pessoa pode programar uma apresentação. E ela começa a entender desde cedo como a tecnologia ela pode ser presente, pode ajudá-la a desenvolver as coisas, né? Isso vale desde o ensino médio até o ensino fundamental. Então eu tenho feito isso, né? É óbvio que é um desafio grande, por isso que eu falo que é difícil, por isso que eu corro 100 km, porque a hora que eu tô lá no quilômetro 21, eu falo, nossa, falta mais, né, 79, né? Eu tô lá, quando eu tô aqui, às vezes eu tô no meu projeto falando, nossa, falta vários quilômetros, mas a direção é essa, o caminho é essa, né? As coisas não acontecem da noite pro dia. Hoje eu colho os frutos do que eu plantei lá no fórum. Hoje eu tô na Stock Car, eu tenho um bom, né, uma boa posição, né, um bom trabalho, porque eu plantei muito lá atrás. Então hoje eu estou plantando, não para colher agora, eu estou colhendo o que eu plantei antes, eu colhei lá na frente. E sempre com o objetivo de fazer a coisa pelos outros, não é por mim. Né? Eu já sei, eu quero ensinar. Né? Eu sei usar isso, eu posso me vender no mercado de trabalho como um profissional que sabe usar isso, mas eu quero que as outras pessoas usem. Né? Hoje, quando eu estava vindo para cá, a hora que eu acordei, eu li uma coisa muito interessante. Né? Dê foco, né, para ser rico nas coisas que o dinheiro não pode comprar. Porque tudo vai do seu ponto de vista. Né? O que é ser rico? Para algumas pessoas é ter dinheiro, para mim não tem nada a ver com isso. Né? Ser rico é ter as coisas que o dinheiro não pode comprar. Saúde, família, né, o amor da sua família, os seus amigos perto, né, é tudo isso que o dinheiro não compra. Então, é tudo isso que para mim é ser rico, né, e é por tudo isso que são as coisas que eu faço. Então, é dessa forma que eu penso. E além desse projeto aqui que tem um propósito fenomenal, eu sou filho de professora também, então, cara, você falar um negócio desses mexe com muitos pilares dentro de mim, até eu já quero dar aula na escola matriz. Se tiver vaga, vamos discutir esse negócio, porque eu acredito muito no poder da educação para mudar uma sociedade, para mudar o potencial que nós temos como seres humanos e como interagimos com os outros. E a gente se conheceu pelo MatrizCast. Sim, sim. Que além disso tudo que a gente conversou aqui, tem mais uma parada. Cara, conta um pouco pra gente sobre o MatrizCast, que eu acho que ele é fenomenal, ele tem que estar aqui na mesa. Tem o podcast, né, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e aí eu estou na posição de vocês, entrevistando, né, e eu trago, como eu disse lá do começo, né, lembra quando eu fui lá, fiz música, nutrição, educação, eu estava completamente perdido. Né, e eu imagino que muitos jovens também estejam. Só que hoje a tecnologia permite que a gente possa comunicar e conectar pessoas em qualquer lugar do mundo para falar muita coisa, muita informação importante para os jovens. Então, o objetivo do MatrizCast é trazer profissionais. Eu já entrevistei piloto de avião, já entrevistei programador, engenheiro, adestrador de cachorro, tudo que você pode imaginar de pessoas que estão no mercado de trabalho, que são bem-sucedidas nas suas áreas, conseguem, né, ter uma boa perspectiva de futuro, para trazer para os jovens como é isso, quais são as habilidades importantes, como é que foi o caminho deles, quais são os desafios, o que o mercado quer deles, né? O que você quer essa profissão, né? Você quer ser um programador, o que o programador precisa saber? Então eu trago pessoas que já passaram por os caminhos, né? Porque tem uma coisa que eu aprendi na vida, outra que dinheiro não compra, que é a experiência.
Você não vai ter que passar. Né? Por mais que você saiba, você vai ter que passar. Então, trazer esses profissionais para que eles passem as experiências para os mais jovens não vai poupá-los de ter que passar pelo caminho, mas vai mostrar a direção, vai orientar e fazer com que eles caminhem mais rápido. Né? Uma vez eu escutei de uma pessoa que eu sigo, ele falou assim, que você está numa estrada, quando você não sabe para onde você vai mais devagar, né? Você vai, será que é aqui que eu viro? Será que é para a esquerda, para a direita? Quando você sabe o caminho, você vai mais reto, porque você está tranquilo em relação a isso. Então, o objetivo é trazer os profissionais para que eles orientem os jovens e que os jovens aprendam e entendam um pouco mais sobre o mercado de trabalho. Então, este é um podcast, né, que eu comecei desde o início da Escola Matriz. O primeiro episódio foi com a minha mãe. E aí a gente já está hoje no episódio, vai chegar no 60 daqui a pouco, e eu nunca pulei um final de semana, disciplina, por isso que eu falo, disciplina, constância, tudo é constância. Não adianta você fazer muito, intensidade, né? Eu estava lendo, voltando um pouco para o esporte, eu estava lendo sobre como os ultramaratonistas, os de alto desempenho fazem, como que é o treino desses caras, como esses caras se preparam para correr 200 km, para subir uma prova com 6.000 metros de altimetria, como é que eles fazem, cara? São pessoas igual a nós, como é que eles treinam? O cara fala green zone, é a zona mais tranquila. Eles não treinam o tempo todo no máximo, mas eles treinam sempre. Eles têm constância e aí o corpo deles se condiciona. Então eu levo isso para os meus projetos. Eu tento, todo domingo. Tá lá, desde o começo. Pode ser que não dê? Pode ser. Eu tinha muito isso comigo, né? De, não posso. Pode ser, a gente precisa levar a vida um pouco mais leve também, mas a gente tem que entender a constância. Então, eu tenho esse podcast, que é a forma que eu tento conectar os jovens, está lá no YouTube, está lá no Spotify, em todas as plataformas também de podcast, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é entrevistar as pessoas e aprender. Né? Vocês falaram de aprender, eu aprendo com todos que vão para lá. E se você é um jovem que está no momento de decidir a sua carreira, ou se você já é um velho pai, que nem a gente, que já tem filhos e os filhos estão no momento de definir o seu caminho, putz, eu super sugiro, eu faço aqui a proposta, o convite para assistir o MatrizCast, porque é um programa bem legal. Eu tive a honra de ser convidado para esse programa. E, cara, uma palavra, propósito. Sim. Eu acho que você está totalmente em sintonia com o que o mercado hoje valoriza, que é empresas com propósito, empresas sustentáveis que olham para a sociedade. Qual que é o nome da tua empresa? Não sei quem já parou para pensar, mas o nome da empresa se chama Razão Social. Cara, qual que é a razão para o seu negócio existir para a sociedade? Sim. Cara, tudo isso junto, eu te digo que é uma aula ter te conhecido tantos anos Obrigado. depois da faculdade. É uma honra ter você nesse programa, é uma honra ter participado do seu programa. E, Obrigado. cara, adorei o bate-papo de hoje. Acho que tem tudo para ser um dos nossos melhores episódios. Foi um baita aprendizado, Fábio. Eu gostei muito, muito da nossa conversa. Obrigado. Como o Amaral já disse, a gente viu aqui desde uma experiência sua em competições, na engenharia, da sua evolução desde do estudante ali perdido, que você viu um gap que tem, poxa, eu me senti perdido, como eu posso resolver isso? Sim. E você criou a Escola Matriz, depois a sua evolução desde a engenharia química para a elétrica, enfim, toda a sua jornada você contou aqui pra gente e foi um aprendizado muito legal. A gente deseja muito sucesso para a Escola Matriz. Obrigado. Sempre que aqui nós da E3S pudermos apoiar. E pessoalmente eu, Thiago, eu tenho certeza que o Amaral pode contar com a gente, que a gente vai estar ao lado da Escola Matriz. Sem dúvida, muito obrigado, eu que agradeço, foi um prazer para mim contribuir, né? Quem diria que desde dessa parceria que tinha, né, da E3S lá com o Projeto Fórmula lá no começo, né? E hoje eu estou aqui nesse grande local, nessa grande empresa, estando aqui podendo compartilhar um pouco da minha história, que é algo que eu gosto. Eu até falei para vocês, né, preciso me controlar, porque senão fica 3 horas esse episódio aqui. Mas eu tenho certeza que eu passei por pontos muito importantes e eu espero que ajudem, né? Eu acho que o propósito disso tudo aqui é compartilhar experiências que ajudem as pessoas, né? Então, eu agradeço demais e como mensagem final, eu gostaria de deixar o que eu li hoje, né? E eu nunca tinha lido isso, né? Isso é interessante, eu sempre gosto de ler, que é comece a se preocupar, né, em ser rico nas coisas que o dinheiro não compra. É isso que é ser rico, né? Veja bem, eu acho que o mercado de trabalho, quando a gente fala de profissão, claro que todo mundo, a gente precisa de dinheiro, também quero, para os meus propósitos, meus objetivos, mas o mais importante é o que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra? Então isso é importante, né? O resto tem sua importância, mas o mais importante é aquilo que o dinheiro não compra. Cara, é crucial. Para as pessoas que quiserem encontrar o Fábio, quiserem encontrar a Escola Matriz, como que o pessoal te acha?
A gente está presente em todas as plataformas digitais, redes sociais, né? Então a gente está no Instagram com Matriz Kids, né? O projeto que a gente tem para as crianças, Matriz Kids, @Matriz Kids. No podcast que a gente tem do Matrizcast, pode ser no meu pessoal, que é o fabinho.mori, que é lá que eu posto os meus podcasts, e TikTok, estamos presentes, tive que entrar na modernidade, né? Não tem dancinha, mas tem todos os jogos que eu coloco, só o Matriz Kids está no TikTok, então Matriz Kids também no TikTok. No YouTube é Matrizcast, que é o nosso projeto que dê, né, podcast em vídeo. E aí vocês vão conseguir entrar em outras plataformas que a gente tem lá, porque a gente tem os nossos jogos, que é numa conta no Scratch, isso aí está um link, eu posso até disponibilizar para vocês colocarem na descrição, Claro. mas os jogos que eu ensino para as crianças, tá tudo lá, porque programação é tudo compartilhado, é trabalho em equipe, é comunidade. Você não faz um programa e guarda para você disponibiliza, né? Programar é você pegar um pouquinho de cada um ali, juntar e fazer o seu. Ninguém faz tudo do zero. Você tem que entender como é que funciona e vai pegando os pedacinhos. Então, os jogos estão todos lá compartilhados. Se a criança quiser jogar, quer ver se interessa, né? A gente tem os jogos lá também. E, por enquanto, né, o que a gente tem é isso. Eu estou tentando fazendo um projeto agora que a gente quer de inserir nas escolas. Então, se também tiver uma escola que se interesse por esses jogos, por esses projetos, estou 100% aberto. E o meu LinkedIn, que é onde eu posso falar sobre coisas profissionais, mercado de trabalho. Ontem mesmo uma pessoa me mandou um áudio falando que, você me respondeu uma vez sobre automobilismo, eu estou com dúvida. Eu falei, cara, semana que vem a gente conversa em vídeo. Então, assim, sempre estou aberto. Minha agenda é um pouco apertada, mas vontade não falta e a gente sempre se alinha e consegue fazer. Fantástico, Fábio. Foi uma honra ter você aqui no nosso programa. Eu te agradeço pelo interesse, por ter se deslocado até aqui. E para você que está nos assistindo, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente, como é habitual. A gente traz pessoas muito legais para enriquecer um pouco o seu dia a dia. E fique atento, tem mais episódios por vir. Semana que vem temos o último episódio da nossa temporada, mas vamos ver como é que vai ser. As pessoas já estão querendo, será que vai ter uma terceira temporada? Vai ter uma terceira temporada. Com certeza, já temos 80% de alocação dessa temporada, então a gente pode acelerar esses planos, inclusive. Mas é bom dar um hiato para vocês sentirem um pouco da saudade e chegarem com toda a energia para a nova temporada. E a gente está aqui no YouTube, Deezer, Spotify, todas as plataformas disponíveis e nos vemos no próximo episódio. Até mais! Até semana tchau. que vem, pessoal. Forte abraço! É isso aí, pessoal! Ficou com dúvida ou tem alguma sugestão? Manda pra gente no nosso e-mail kaitalks@e3s.co.